Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, hoje é uma live de procedimento. A gente vai focar bastante naquilo que vocês estão tendo dificuldade. Vocês estão conseguindo me escutar? O áudio está legal? Estão conseguindo me ouvir? Boa noite. Dá um ok para a gente poder prosseguir. Boa noite. Perfeito. Show, então. Vou dar mais uns 5 minutinhos aí para a gente poder começar, tá? O pessoal poder entrar. Bom, aqui eu vou fazer a unha do meu marido, vocês verem que é bem larguinha, tem bochechinhas, tá vendo? É bem cravadinho, ó. Então a gente vai realizar esse procedimento aqui. Eu vou focar no que vocês mais estão tendo dificuldade, tá? Que é aproximar algumas, né? Aproximar o produto bem ali da área da cutícula, caimento e simetria, ok? Então, vocês que têm dificuldade nesses processos, presta bastante atenção. Não precisa praticar junto comigo, porque eu acho que quando vocês praticam junto comigo ali, eu acho que vocês acabam não prestando atenção aqui, tá? Então, prestem bastante atenção nos detalhes, tá? O que eu for falando aqui, vocês podem ir anotando para não esquecer depois. Quiser tirar print de alguma angulação que eu estiver fazendo no momento, fiquem à vontade, ok? Quando for 7h05, a gente dá início à nossa live, tá? A gente começa o processo. Enquanto isso, quiserem deixar alguma dúvida aqui, pode deixar. Boa noite. O pessoal já te conhece. Mãozinha de Marcelo, ó. Inclusive tá precisando, tadinho, fazer a cutícula. Mas não vai ser hoje. Até porque eu fugi de você. Pois é. São tantos anos de cobaia que já me deu trauma. Eu adoro meu cutícula. Para. Ai, ai. A Joana falou que tem dificuldade de levar o produto perto da cutícula. Isso aí, gente. Vai colocando a dificuldade que vocês têm aqui. A Mara também tem bastante dificuldade de levar o produto bem próximo da cutícula, que eu reparei. Então, prestem bem atenção. Não precisem praticar aqui junto comigo. Eu preciso muito que vocês prestem bastante atenção aqui no que eu vou fazer, no que eu vou falar. Tô com medo de só descarregar, mas acho que não vai não. Ele tá com o microfone. Ou é o microfone ou é o carregador. Adneia, sejam bem-vindas, meninas. Camila. Não, pode deixar assim. Pode mostrar. Assim? Modelo de casa é um saco, né, gente? Porque quer escolher, né? Você tá rindo, né?
Bom, beleza, vamos iniciar então. Então, deixa eu tentar puxar aqui um pouco do zoom. Nossa, Tá. Ó, beleza. Qual a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Ele tem, ó, cutícula, tá vendo? E essa cutícula, ela vai me atrapalhar. Por quê? Se eu passar o produto aqui com essa cutícula, esse excesso de cutícula, o que vai acontecer? Quando, né, quando eu fazer a retirada dessa cutícula, automaticamente vai parecer que está precisando de fazer manutenção. Então, o que eu preciso fazer? Primeiramente, remover esse excesso de cutícula, tá? E aí eu não uso alicate para poder remover, mas você também pode usar o alicate. E aí o que você vai fazer? Se você trabalha com alicate, você não vai ficar futucando lá não, tá? É tirar o excesso, beleza? Que é esse excessozinho aqui que está em cima da lâmina, beleza? Eu uso a própria broca para poder fazer esse processo, tá? A broquinha mesmo que vocês já conhecem. E aí, o que eu preciso ter em mente? Primeiramente, que se você não tem uma broca de boa qualidade, não faça esse processo com a broca. Por quê? Porque nesse momento eu vou usar a minha broca mais inclinada para poder cortar, tá vendo? E se eu não tiver uma broca boa, automaticamente eu vou ter que fazer força para poder tirar essa cutícula, porque a broca não vai tirar. E aí você vai fazer marcação na unha do cliente, vai machucar, então não faça, tá? Se tiver uma broca boa, você não precisa colocar força alguma. Então o que você vai fazer? Você vai passar, ó, a broquinha em cima da cutícula, ó. Tá vendo? Vai ser em cima mesmo, ó. Ângulo de 45 graus. Então, não tô deitada, mas também não estou em pé. 45 graus, ó. Ok? Então, beleza. Vou vir aqui e vou fazer essa remoção. Rotação, tá? Tá no 15 RPM, tá? No 15.000 rotação por minuto, que é tipo metade, tá? Meio. Na verdade, um pouquinho antes do meio. Direção. Tá para o mesmo lado que eu vou levar a broca. Então, por exemplo, se eu estou levando a broca para o lado esquerdo, tá? A rotação também vai estar para o lado esquerdo para fazer esse processo aqui, ok? Para fazer esse processo de corte da cutícula, ok? Então, vamos lá. Ó. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou levar, continua com a mesma rotação, porém eu vou levar para o lado inverso. Então, por exemplo, eu estava levando para o esquerdo e a rotação também estava para o esquerdo. Agora, a rotação continua para o esquerdo e eu vou levar a minha broca para o lado direito com ela deitada nesse momento. Deitada, ela está deitada. Ó, aqui ainda tem uma pelezinha aqui que vai me atrapalhar, ó. Então, eu vou vir aqui e vou tentar remover ela também. Pronto. Aí, agora eu levo novamente pro lado contrário. Beleza? E aí, gente, como ele tem uma quantidadezinha, né? Grande, uma cutícula mais grossa, o que a gente vai fazer? A gente também vai dar uma afastada aqui, ó. Ó. Agora sim. Agora eu consigo trabalhar, ok? Ó.
Ainda tem uma pelezinha aqui que eu preciso tirar. Por quê? Senão essa pele, o que vai acontecer? Essa própria pele vai me atrapalhar, né? Eu levar a fibra ali, levar o produto ali. Bom, vou vir agora para fazer a preparação da lâmina. Então, vou vir aqui, ó, bem de levinho, ó. E vou passar essa lixa aqui, ó, na unha. Vocês estão vendo que eu não faço esse processo, né? Que eu simplesmente, ó, levo bem de leve. Ó. Bem nos cantinhos. Bom, vou desidratar agora, fazer a preparação química, já fizemos a preparação mecânica, né? Com o higienizador eu venho aqui e já dou uma desidratada. Já retiro o pó, porque o pó não pode entrar para dentro dos meus preparadores, né? Para contaminar ele. Então, olha como é que a unha já deu uma desidratada com o próprio higienizador. Agora eu vou usar o desidratador. Desidratador não tem problema encostar, tá? Tanto que eu passo, ó, na unha, sempre massageando e também passo em volta. Espero secar. Vou passar agora o primer adesivador. Então, o que eu faço? Eu venho, tiro bem, ó, o excesso. Tiro mesmo, tá? O excesso. Venho aqui também. Cadê esse dedinho que estava aqui? Ó, vou vir aqui também e vou só descarregar o excessozinho aqui, ó. Pronto. Começo sempre pela ponta, porque olha só, quando eu coloco, olha como é que ele abre, tá vendo? Então, se eu começar lá próximo da cutícula, o que vai acontecer? Por mais que eu tire o excesso, quando eu aplicar lá, ele vai abrir e automaticamente vai encostar na pele, ok? Então, começo sempre, ó, pela ponta, ó. Olha como é que ele vai abrindo, tá vendo? Ó. E pronto. Não levo mais em lugar nenhum. Viu como é que ele chegou lá, ó? Não encostou, mas chegou, tá vendo? Sem eu precisar ir exatamente lá. Porque, gente, o primer, ele é um produto forte, né? Então, o que acontece? Se eu encostar, ele vai dar dermatite de contato. Vou novamente dar aqui, ó, uma afastada. Ó. Vou vir com o gel, com a base em gel. Também tiro bem o excesso. Ó, abro e aplico. Dedo de apoio, sempre. Ó. Levo bem próximo. Levo bem próximo da cutícula, ó. Gente, olha só, a base, eu não passo a base assim, ó.
Por quê? Senão eu acabo não tendo controle. Então eu levo lá, ó, e já desço. Levo, ó, e desço. Levo e desço. Ok? Ó. Pode ir lá na cabine. Vamos lá. Vocês viram como a camada foi muito fininha? Eu vou deixar 10 segundos só, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quando vai fazer a manutenção, passa o gel base também? Passo, sim. Beleza. Vou tirar. Só um pouquinho. Aqui. Show. Novamente, eu vou aplicar a base. Abro. E, ó, deposito a minha base. Lembrando que se eu não deixar um excessozinho de base aqui, o que vai acontecer? A minha fibra não vai aderir tão rápido da forma que eu quero. Ó. Ok? Então, vamos lá. Peguei aqui minha fibra que já está preparada, tá? E eu vou dividir essa fibra no meio. Vou vir aqui e vou depositar, ó. Coloco e solto. Não tem dificuldade, tá vendo? Não tem erro. Segura a fibra. Agora, a minha luva não pode estar melecada de produto, cheio de gel, né? Senão, na hora que eu pegar essa fibra, eu vou bagunçar essa fibra inteira. E aí, agora vamos aos cantinhos. Olha só, a fibra aqui não está aderida, então a gente precisa vir e aderir essa fibra. Olha como é que esse cantinho aqui, ó, não deixa a minha fibra ir lá naquele cantinho. E aí, automaticamente, ó, aqui vai dar um dente. Então, prestem bastante atenção, hein? Ó, automaticamente aqui também, ó. Ó, não deixa ter no cantinho. Tá vendo? Vai ficar oco aqui, ó, ali, ó. Unha ali, ó. Vai dar dente. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Segurar ou colocar uma presilha. Minha lanterna não tá funcionando. Você pode... O pessoal da edição pegou a caixinha dela. Você coloca depois a cabine aqui em cima pra mim, quando eu precisar? Tá. Então, não coloca agora, não. Chega a mão pra cá. Isso. Gente, espera um pouquinho que a minha lanterna não... O pessoal tirou a caixinha dela. Aí ela tá aqui, mas não está funcionando. Carregada, exato. Ó. Vou pegar um pouquinho de base aqui no meu palitinho. E vou vir aqui. Vou levar a fibra bem no cantinho. Conforme eu solto o dedo, essa fibra volta. Vem, vem, vem. Pronto, pronto, pronto. Pode ir lá levar o dedo lá pra mim. Pode ir lá. 10 segundos. Gente, daqui a pouco eu respondo vocês, tá? Ó. Levei. Olha só. Tá vendo? Foi até no cantinho. Aqui, a mesma coisa. Foi até no canto. Tá vendo? Beleza.
Alguma dúvida até aqui relacionada a esse processo? Gente, quando a gente chegar na parte do produto, do gel, eu converso com vocês sobre o tempo, ok? Beleza, vamos lá. Então, minha fibra já está aqui, já está tudo certinho, bonitinho. Vou cortar. Não aplique gel, não aplique produto antes de cortar a fibra, porque isso vai dificultar o meu processo aqui, o meu trabalho. Se eu colocar gel aqui agora, nesse tamanho de fibra aqui, você vai ver que essa fibra vai fechar. Por quê? Porque o comprimento está muito grande. Ok? Então vamos lá. Então vou cortar. Show? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso camuflar essa fibra. Por quê? Por mais que ela não esteja, ó, aparente aqui, ó, se eu vim com o meu produto, principalmente se ele for muito pigmentado, tipo Grace Nude, Pink Love, branco, né? Eu vim aqui agora com o produto, vai ficar essa marcação da fibra aqui, tá? E provavelmente também ela vai escurecer dentro da cabine. Então, por mais que ela esteja bem seladinha aqui, eu preciso vir camuflar ela, tá? Ó, prestem atenção, depois vocês vão ficar perguntando exatamente o que eu tô falando aqui, hein? Se vocês não ficavam só comentar, só perguntar relacionado a exatamente o que eu tô fazendo aqui agora, nesse momento. Aí, quando eu passar para a parte do gel, vocês podem perguntar sobre o gel e eu vou parando e vou respondendo vocês, ok? Principalmente sobre o tempo, que eu vi que é uma dúvida que vocês têm, né? Beleza. Então, o que agora eu vou fazer? Vou vir com a minha base mesmo, não tem excesso, tá vendo? Vou vir aqui, vou camuflar minha fibra, ó. Olha como é que ela tá e olha como ela vai ficar. Venho, ó. Primeiro passo, né? E agora sim, eu venho, tipo um excessozinho de base, mas bem pouquinho, e venho dando batidinhas aqui em cima, ó. Vou levar na cabine agora 60 segundos. Pode ir lá. Gente, formulação nova, 10 segundos para pré-curvatura, volta na cabine por 30 segundos, coloca, né, o ponto de tensão, leva na cabine por 15 para poder curvar e volta por 60 para polimerizar. Ok? Agora, cabine. Cabine vai influenciar diretamente o tempo, né? Então, por exemplo, Grazi, minha cabine não é a cabine original. Eu comprei qualquer cabine que eu achei que, né, que era mais em conta, ou que eu achei, enfim. Ah, não tem 405 nanômetros, não tem as lâmpadas bem divididas, ou não tem lâmpada em cima da cabine. Vai interferir diretamente no tempo, ok? Ó, prontinho. Ok? Então, vocês viram que, ó, tem bochechinha, tá vendo, ó? Mas a fibra tá até no... Vira pra mim, assim. A fibra tá até no cantinho, ó. Tá vendo? Não tem unha aparente aqui, ó. Tá? Então, toda vez que eu tenho o dedo mais gordinho,
com essa parte aqui, ó. Se vocês analisarem, a unha dele, ela tem essa parte aqui também mais alta, ó. Então, isso aqui, essa parte não deixa a fibra chegar nos cantos. Beleza? Então, agora eu vou usar aí o gel branco Smoky, inclusive tá na rapa da rapa. Não precisa de gel. Beleza. Caroline, daqui a pouco eu vou olhar suas perguntas para poder te responder, tá? Gente, até o processo que eu fiz aqui até agora, vocês têm alguma dificuldade, não entenderam alguma coisa que eu falei aqui? Tá tudo ok? Posso passar para o próximo passo? Tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Ok. Então, vou vir com o meu gelzinho branco. E vou, ó, com o meu pincel deitado, eu vou depositar. Ó. Nesse momento, eu estou depositando. Ok? Estou depositando. Então, ó, abro, ó, pego bem ali nos cantinhos. Ó, eu estou depositando. Agora, deixa eu mostrar para vocês embaixo, ó. Vira para mim, vira. Isso. Tem produto embaixo? Não tem. Por que que não tem? Porque eu não forcei o meu pincel para depositar. Eu simplesmente depositei, tá? E agora sim, eu venho aqui nas pontinhas, ó. Venho trabalhando. Ok. Vou na parte de baixo agora. Vira. Deixa o dedo retinho pra mim. Que isso, moça? Endurecendo esse dedo. Ok, vou vir aqui, ó. E vou também trabalhar a parte de baixo. Ó. E aí sim, eu trabalho. Por quê? Porque quando eu fizer isso aqui, eu vou empurrar o gel de baixo lá para a parte de cima, né? Tem uns buraquinhos aqui, ó, para tampar. Ok. Viro. Ó. Como é que o produto veio para cima, tá vendo? Mas olha a quantidade de produto, ela está por igual, tá vendo? Agora imagina só se o produto tivesse assim, ó, vamos supor. Ó. Ó, imagina só se tivesse dessa forma aqui, ó. Aqui, fino, e aqui, é porque não tá dando para elas verem. É, acho que é assim. Não. Já até escorreu o produto aqui. É, não dá. Peraí. Quero que elas consigam ver. Peraí, gente, que eu coloquei produto aqui para vocês verem. Não deu para ver e escorreu. Pronto. Vamos lá. Quero dizer, imagina só se tivesse assim, ó. Tipo assim, ó. Aqui, com essa quantidade de produto, ó. E aqui, fino, tá vendo? O que ia acontecer nesse momento? Ia acontecer que um lado ia curvar mais e o outro lado ia curvar menos, ok? Agora eu vou ter que tirar, né? Gente, agora eu vou ter que tirar a lambancinha aqui, ó, porque coloquei excesso de produto, viu? Quando coloca excesso de produto, é isso que vai acontecer. Beleza. Então, vou vir aqui agora
e vou, ó, tirar essa marcação aqui. Vou fazer uma linha sorriso aqui, ó. Pincelzinho mais fininho, para que eu possa chegar ali onde eu quero. Ok, vejo se tá tudo por igual. Beleza. E vou levar lá na cabine por 10 segundos. Dez segundos. Vou vir aqui e vou, ó, curvar. Mantenho. Não estou fazendo força, não estou machucando, não estou apertando demais. Tá doendo? Ó, nada. Ó. Não coloco força, tá vendo? Vou mantendo aqui, ó. Pronto. Tá vendo aqui, ó? A simetria, gente, ela começa desde esse momento aqui. Por quê? Se eu deixo, por exemplo, essa unha mais larga aqui nesse processo, o que vai acontecer? Automaticamente, depois, vai ficar mais difícil de eu deixá-la mais curvadinha. Eu não quero colocar tanta pressão, então eu vou colocar de baixo para cima, ó. Ok? Vou até descer um pouco mais aqui, ó. Ou, deixa eu pensar aqui, ó. Ver se ela vai parar aqui. Tá doendo? Não? Show. Ó, fora do dedo, fora do dedo. Pode ir lá. 30 segundos. Deixa a mão bem retinha assim, Sam. Ó. Ela não pode ficar caída, ó. Tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Nesse processo? Vocês viram que um pouquinho a mais de produto que eu coloquei ali para mostrar para vocês e não levei na cabine, deu uma melecadinha embaixo, eu tive que tirar, né? Então, toda vez que colocar excesso de produto, vai escorrer para baixo. Isso é fato. E aí eu preciso fazer o quê? Trabalhar com a quantidade certinha de produto, tá? Pode me dar. Beleza. Bom, vamos lá. Explicando, né? Por que eu coloquei a presilha aqui e não aqui, né? Outro ponto que eu acredito que ficou dúvida aí, né? Beleza. Por que que nem sempre eu vou colocar a presilha assim ou nem sempre eu vou colocar assim? Por quê? Às vezes vai ter vídeo meu que vocês vão ver a presilha assim. Às vezes vai ter vídeo meu que vocês vão ver a presilha dessa forma. Às vezes vai ter vídeo que vocês vão ver a presilha exatamente como vocês viram aqui. O que que vai mudar? Bom, toda vez que eu coloco a presilha de cima para baixo, ela tem mais pressão, então automaticamente ela vai curvar mais, tá? Toda vez que eu coloco de baixo para cima, ela vai ter menos pressão e ela vai curvar menos. Outro ponto, toda vez que eu coloco a minha presilha assim, dessa forma, geralmente eu uso isso quando eu tenho uma unha um pouco mais larga. Por quê? Porque ela vai dar uma leve curvada aqui nessa área também. Então, automaticamente ela vai ficar toda mais simétrica. Ok? Então, ó, curvatura certinha, tá vendo? Não tá torta, não tá um lado mais curvado que o outro. Por quê? Porque se você analisar aqui, a quantidade de produto tá por igual, tá vendo? Ok? Ó. Ok, gente? Tudo certo? Beleza.
Bom, eu levei 10 segundos para poder curvar, curvei, correto? E depois eu levei por 30 segundos na cabine novamente com presilha para memorizar essa curvatura. Então, toda vez que eu faço uma curvatura, eu preciso voltar na cabine para memorizar ela, beleza? Outro ponto que eu queria falar para vocês aqui, eu quero até que vocês anotem isso, prestem bastante atenção no que eu vou falar. Vamos supor que vocês estão fazendo os 4 dedos de uma vez, tá? E aí, você vai colocar presilha. Grazi, eu não vou curvar com alicate, vou curvar com a presilha. Tá tudo bem, não tem problema. Mas o que vai acontecer é o seguinte, eu coloco presilha aqui. Quando eu coloco a presilha, esse gel, ele tá quente, ele acabou de sair da cabine, então ele tá muito flexível. O que vai acontecer? Automaticamente eu sei que vai curvar demais. Então, o que é o melhor a se fazer, né? Coloca a presilha aqui, coloco, volto aqui, tiro. Espera um pouquinho, tá vendo? Espera um pouquinho e vou fazendo o mesmo processo nos outros dedos. Por quê? Porque aí minha curvatura não vai fechar demais, é aquela curvatura muito fechada, tá? E depois me dá trabalhão. Vamos lá, então. Bom, vou usar aqui o gel Cristal Pink, que é o natural. Vou pegar uma quantidadezinha primeiro e vou levar lá próximo da cutícula aí. A Eliane, eu acho, né? E a Mara, eu acho que é a Eliane, né? Ou a Adriana, que estava com dificuldade nesse processo. Então, ó, peguei mais um cadiquinho, levo, pincel mais deitadinho, levo lá próximo, bem próximo da área da cutícula, ó. O dedo sempre vai ser o meu apoio. Se eu fizer isso aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Eu estou tirando. Eu não quero tirar, eu quero depositar. Então, dedo de apoio, pincel se pego bem na beirada, para quê? Para que eu consiga ter o apoio. E aí, com o meu apoio, sim, eu venho trabalhando o meu produto. Ó. Por mais que eu esteja trazendo o meu produto, eu estou deixando o meu produto na unha, tá? Porque se eu usar força aqui, eu mostrei, né? Eu vou tirar esse produto, ok? Ok. Gente, onde tá vendo esse pelo? Socorro. Beleza. Não vou levar na cabine e agora eu vou vir fazendo realmente o processo da estruturação, ok? Vou vir aqui, vou aplicar pincel a 45 graus. Posso agora ir deitando meu pincel um pouquinho e eu venho, ó, trabalhando o meu produto. Ó. Venho trazendo o meu produto. Lembrando que o ponto zero, automaticamente, não pode faltar produto, correto? Vou virar aqui o dedo, ó. Onde está faltando produto, vou vir aqui e vou depositar o produto. Vira para mim, ó. Vira, pode virar o dedo para baixo. Ele tem o dedo bem quente, então o que acontece? O gel automaticamente vai escorrer mais rápido. Então eu viro o dedinho dele para baixo, ó. Vira, pode virar. Ó, já alinhou, tá vendo? Espera um pouquinho, só para o gel dar uma assentada, ó. Eu mesmo vou trabalhando ali. Se tiver alguma bochechinha, ó, nas laterais, eu já tiro. Vira mais um pouquinho, vira. E agora eu já vou levar na cabine. Vira. Ó, pode ir lá na cabine. 15 segundos, deixa a mão bem reta. Então, gente, assim, eu peguei o dedo dele, é um dedo que não é facinho de fazer, não é tão fácil, tão simples de fazer, porque tem bochechinha, tem laterais, né? 15 segundos, assim.
Não vai me sabotar, não. Ficou 15? Olha que maravilha, gente. Ele não sabe nem se ficou 15. Beleza. Coloco. Não preciso colocar força. Agora, a única coisa que você vai fazer, você vai colocar levemente uma pressão, porque agora tem mais produto, mas não é força, tá? Não é para machucar, não precisa apertar, você vai colocar uma leve pressão. Pressão não é força, ok? Ó. Mantenho até esfriar. Então, o que eu tava falando, eu peguei um dedinho que é um dedinho mais dificilzinho de fazer, né? Mais largo, né? Justamente para poder. Ah, o dedo dele é quente, então automaticamente o gel, por mais que eu esteja com o ar-condicionado ligado, né? O gel escorre um pouco mais. Então, justamente para mostrar para vocês que é possível fazer qualquer tipo de unha, beleza? Coloquei presilha agora, ó. Beleza? E vou levar na cabine agora por 60 segundos. Mara, já consigo deixar a ponta fina assim, feliz por isso. Gente, é isso. É cada dia que a gente faz, a gente evolui. Então, é agradecer as pequenas evoluções, sabe? Porque muitas vezes a gente evolui, mas claro, a gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Imagina se a gente estivesse sempre reclamando por algo que ainda falta melhorar. Não é mais fácil agradecer por aquilo que já consegui melhorar? Isso nos impulsiona, né? Isso faz com que a gente melhore cada vez mais, faz com que a gente anime cada vez mais, né? Já respondi quantos segundos, né? Beleza. Tirei presilha. Pode ver. Quero ver. Olha só. Como que, por mais que essa unha seja larga, né? Ela já está dentro da simetria. Ó. Então, é muito mais fácil de eu dar acabamento nessa unha. Aqui também, ó. Ela já está dentro da simetria. Tá vendo como é que é simples? Eu vou precisar dar um acabamento exagerado aqui? Eu vou levar muito tempo nessa unha? Não. Vamos olhar aqui a área da cutícula, ó. Eu consigo até mesmo, ó, afastar a cutícula dele. Por quê? Porque o meu gel, ó, não está encostado na pele, ó. Ali, ó. Vocês conseguem ver exatamente o gel ali, ó. Tá vendo? E bem fininho. Então, o que que é errado fazer? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Vamos lá, finge que eu estou fazendo agora o ponto de tensão aqui agora. Tá? Finge que está sem ponto de tensão, que eu vou fazer o ponto de tensão aqui agora. Por que que erram? Primeiro, porque pega o pincel lá em cima, né? E aí vai dificultar, porque eu não vou conseguir ter controle. Graças, eu não consigo ter controle, não vai ter mesmo, porque tá pegando o pincel lá na parte de cima, tá? Outra, vamos lá. Aí eu vou lá, pego o meu produto aqui, ó. Como eu não tenho apoio, ó, eu fico fazendo movimentos muito rápidos, ó. O pincel fica encostado na unha e aí, ó, deixa eu puxar até o zoom para vocês conseguirem ver isso. Ó, vamos lá. Vamos lá. Não tenho apoio, vou lá, pego meu produto, ó. Primeiro, a cerda do meu pincel está encostando na unha. Então, ó, eu vou retirando o meu produto, tá vendo? Aí eu vou lá, ó, levo lá na área da cutícula. Não, porque olha como é que vai ficar super alto a área da cutícula, ó. Ai, meu Deus. Gente, eu não consigo nem fazer o que vocês fazem. Olha como é que vai ficar super alto lá. Eu não quero isso.
Tá vendo? Outra, aí vamos lá. Vem aqui, ó. Vai ficar super alto aqui também desse lado. Ó. Por quê? Porque tá encostando, não tem controle. Tá encostando o produto, ó, a cerda do pincel na unha. E aí tá fazendo buraco. E aí vai ter que tampar buraco. Aí faz buraco de novo, tampa buraco. E aí esse lado aqui já começa a escorrer. Aí vai vir para esse lado de cá, né? Para começar, ó, o pincel tá sujo dos dois lados. Então, conforme eu mexo aqui, ó, automaticamente já encostou lá, porque meu pincel tá sujo dos dois lados. E aí, ó, o lado de lá tem muito produto, o lado daqui, ó, tem pouco produto. E aí aqui vai ficar faltando produto. Aí se você olhar lateralmente, ó, super cheio de produto, super cheio de produto. Na parte mais importante falta produto. Aqui desse lado já escorreu, já encostou. Aqui falta produto e aqui falta produto. Tá vendo? E é isso. Isso quando não encosta lá na pele mesmo, né? Que é pior ainda. Outra coisa, como eu fiquei movimentando meu produto dessa forma com mais rapidez, vamos colocar assim, o gel, ó, ele enche de bolha. E aí não fica bonito também. Então, é isso que é o erro. Show. Deu para poder entender, gente? Então, olha o que vocês estão falando aqui. Aí bate o desespero. Exatamente. Pois é, gente. Se fizer com calma, certinho, não tem erro, tá vendo? Vocês vão ter menos trabalho, vão ter menos dificuldade. Ok. Lixamento. Vou começar lixando errado já para vocês verem, tá? Vocês estão vendo como é que tá, né? Ó. Tá vendo? Certinha, bonitinha. Aí eu vou lixar errado, ó. Olha só como é que eu vou tirar a minha curvatura. Ó. Já comecei a tirar minha curvatura. A unha não tá nem quadrada e nem redonda. Ó. Olha como é que vai ficar. Fica bonito? Não fica. Ok? Então, a minha, ó, precisa estar reta. A minha lixa precisa estar reta. E aí, nesse momento, o que você vai fazer? Para o dedo não ficar movimentando para lá e para cá, você vai segurar aqui, ó, o dedo da cliente e você vai lixar firme aqui, ó. Não é força. Eu não quero força na lixa. Tá? Ó, a lixa eu vou passar ela bem de leve, ó. Não precisa de força nenhuma nela. Ó. Aí olha como é que vai ficando, ó. Por quê? Porque como eu lixei daquele jeito, eu tinha perdido a minha curvatura, tá vendo? E agora eu preciso arrumar ela. Ok? Olha quando lixa, olha como é que ela abre, tá vendo? É normal, tá? Toda vez que eu lixo ponta, automaticamente ela abre um pouco. Aqui abriu mais, por quê? Porque o primeiro lixamento que eu fiz foi o errado. Ok? Então, beleza. Não tem força, viram? Até o barulho da lixa. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o caimento. Ó, eu descolo primeiro. Sempre vai ter essas rebarbinhas, tá? Vou vir aqui, ó. Primeiro, sem usar força, ó. Ó. Pode ser até uma lixa. Eu vou até pegar outra lixa aqui. O dedo dele é mais gordinho. Pode ser até aqui, ó. Uma lixa mais fininha, ó. Ó.
Não tô colocando força alguma. Ó. Vocês estão vendo que primeiramente eu tô tirando aquela rebarbinha. Porque se eu não tirar a primeira rebarbinha, minha lixa vai encaixar aqui, ó. E aí vou dar dente nessa unha, né? Então primeiro eu vou lá e eu vou tirando a rebarbinha. Ó. Pronto. Ó. Tirei a rebarbinha. Agora sim, eu vou vir aqui e vou dar uma lixadinha para poder tirar o caimento. Não assim, assim. Ok? Eita. Beleza. Vou virar aqui do outro lado a mesma coisa. Ó, tiro primeiro rebarbinha. Pode virar a mão um pouquinho para mim. Dá para segurar assim um pouquinho? Tá. Ó. Mesma coisa. Primeiro tiro a rebarbinha sem força, por quê? Eu posso correr o risco de machucar. Dedo que é assim muito grudadinho aqui, ó. Posso correr o risco da lixa cortar, né? Então tem que tomar mais cuidado. Ok. Agora eu preciso tirar esse caimento. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Olha como é que essa ponta, ela tá mais larga, ó. Ela vem e desce, tá vendo? Aqui ainda falta tirar um pouco mais também, ó. Beleza? Então vamos lá. Tirar um pouco do zoom aqui, gente, para não perder, não sair da câmera. Só virar. Ó. Ok. Vou tirar aqui mais um pouquinho. Beleza. Show. Aí, se a gente analisar, ó, como ele tem um dedo mais larguinho, a ponta precisa estar exatamente nessa direção, ó. E olha como é que ela não está. Conseguem ver? Ó, o pontinho tá aqui. O outro pontinho tá aqui, ó. Ó. Desigual. Um pontinho tá aqui, o outro tá aqui, ó. Esse tá mais próximo do que esse de cá, tá vendo? Então, ó, o que acontece? Eu preciso tirar essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Simetria. Lixa dentro da minha mão, para quê? Se eu lixar assim, ó, a minha lixa ela vai entortar, ó. Então, correto? Vou encaixar ela aqui, ó. E vou passar ela inteira na unha. Ó. Olha como é que ela passou inteira na unha. Mas eu ainda consigo ver uma barriguinha aqui. Mas eu vou tirar daqui a pouco para mostrar para vocês. A mesma coisa do lado de cá. Só que do lado de cá eu não consigo colocar meu dedo aqui, ó. Então, ó. O dedão aqui. Mesma coisa. Vou encostar e vou lixar.
Aí, gente, vamos lá. Vamos supor, eu já lixei aqui desse lado. Aí eu consigo visualizar que aqui tem uma barriguinha, aqui também tem, né? Grazi, eu já lixei, tô com medo de lixar mais, de deixar minha parede fina, mas eu ainda consigo ver umas barriguinhas aqui. Então eu vou vir aqui, ó, e vou vir e vou lixar só aqui na lateral, ó. Ó. A mesma coisa aqui, só aqui desse lado. Eu só vou ter que tomar cuidado, para quê? Para não fazer isso aqui com a lixa, ou isso aqui com a lixa. Senão eu vou, né, entortar essa unha. Ok. Beleza? Bom, agora... Bom, agora o que eu vou fazer? Dessa forma, eu vou pegar aqui na lixa, ó, e vou lixar, vou dividir a minha unha, ó. Ok? Essa parte eu vou lixar 0 graus, que é reto, sem força, ok? Aqui e aqui eu vou lixar aqui e aqui, beleza? Então vamos lá. Ó, reto, ok? Beleza. E agora, ó, vira o dedinho dele aqui, seguro, ó, dessa forma, ó. Venho aqui, ó, só lixo para baixo. Ó. Ó. Sem força, ok? Viro para cá. Para baixo eu não vou conseguir. Vai ser mais difícil, que eu vou acabar arredondando a ponta, né? Então eu lixo para cima, ó. 45 graus, ó. Ó. Ok? Não tem força. E aí, gente, o que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo que tem lugarzinhos, ó. Aonde está brilhando, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Ó, aqui um pouquinho. Significa que a lixa não passou. Tá vendo? Então, o que eu preciso fazer agora? Ó, passar a minha lixa com muita leveza, ó. Arredondando. Por quê? A partir do momento que eu lixo aqui, lixo aqui, lixo aqui, o que acontece? Forma uma parede aqui, forma uma parede aqui, forma uma parede aqui e forma uma parede aqui. Então, eu preciso tirar essas paredes. Como que eu tiro essas paredes? Lixando bem de levinho aqui, ó. Só para tirar essas paredes, essas paredes mesmo, esses quebrados, né? Ó. Vou e volto, vou e volto. Só para tirar as paredes. Ó.
Ó, aqui ainda tem, tá vendo? Beleza. Ó. Ok. Beleza. Vou vir aqui com a minha lixa fininha. Bem de levinho. Acertar os detalhezinhos aqui. Ó, como é que mais uma vez já ficou mais simétrico. Ok? Beleza. Vou passar agora na área da cutícula. Ó. E outra coisa, se eu não quisesse nem passar lixa aqui... Amor, você tá trazendo o negócio pra cá. Uma coisa, se eu não quisesse nem passar a lixa aqui nesse momento aqui, eu nem precisaria. Por quê? Porque eu vou passar minha broca aqui. Então, como eu vou passar a broca, né? Se você tiver uma mão um pouco mais pesada, o que vai acontecer? Passar a lixa e depois passar a broca, você vai tirar mais produto. Então, se você tem leveza, ótimo, não tem problema passar lixa. Se tem a mão um pouco mais pesada, não tem segurança, é melhor que passe somente a broca, então, e não passe a lixa ali próximo da cutícula, ok? E olha a espessura da unha. Tá vendo como é que tá bem estruturada? E, se vocês analisarem, eu coloquei pouco produto. Bom, vamos afinar a pontinha da unha agora. Tá doendo a mão aí? Broca maior. Ó, entra tranquilamente, porque o dedo dele é largo. Mas vamos supor que fosse um dedo pequenininho, um dedo mais miudinho, né? Se eu colocasse essa broca aqui, eu ia abrir essa curvatura. Então, eu ia automaticamente colocar a mais fininha, né? Que seria essa daqui, ok? Vamos lá. Toda vez que eu faço isso aqui, eu automaticamente abro essa curvatura, tá? Então, Grazi, então como não posso nunca fazer isso? Pode, só que a gente faz em cada tipo de unha. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma unha curtinha e eu quero a curvatura mais aberta, né? Eu marco o meio e depois eu faço esse processo. Sempre com o motor mais inclinado. Se eu faço isso aqui, já era. Vou abrir demais a curvatura e vou tirar todo o produto que tem dentro, ok? Então, assim, não. Assim, ok? Isso quando eu quero uma curvatura mais aberta. Por exemplo, uma unha curta, né? Aqui, vocês vão ver que eu vou usar as duas formas, que eu vou fazer um pouco dessa forma, afinar, e depois eu vou abrir um pouquinho. Por quê? A unha dele é uma unha larga, então eu quero que ela segue mais ou menos a estrutura aqui do dedo dele, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vou entrar com a broca. Dedo reto. Não levanto o dedo para fazer, senão não adianta. Eu preciso de angulação. Angulação, dedo reto e broca inclinada. Se eu levanto o meu dedo, eu já não estou na mesma angulação mais. Eu saí da angulação que eu queria. Então, inclino, né? A broca, marco o meio. Ó. E agora eu vou abrir um pouco dessa curvatura.
E aí, o que que acontece? Toda vez que eu faço esse processo, olha como é que dentro fica grosso. E é exatamente isso que vocês fazem. O que que vocês fazem? Vocês afinam a ponta, mas aqui dentro deixa grosso. E aí não fica natural, não fica bonito. Não fica delicada, né? Então, eu sempre preciso tirar isso. Como que eu tiro isso? De dentro para fora. Broca, inclino ela para cima agora e puxo de dentro para fora. Ó. Pronto. E ó, quase não saiu o pó, tá vendo? Pouquíssimo pó. Vira o dedo dele para baixo agora, vira para baixo. E agora eu vou arrumar aqui, ó. Ok? Vou virar a rotação. Se eu tô levando, aqui sempre é lado oposto, tá? Se eu levo para a esquerda, a rotação tá para a direita. Se eu levo para a direita, a rotação tá para a esquerda. Sempre preciso que a minha parede esteja reta aqui. E aqui também. Limpinho. Pode virar para mim. Ok. E agora a gente vem melhorando. Caimento, ó, caiu de novo, tá vendo? Vem aqui. Tirar o caimento também. Nossa. Ó, tampo o ponto zero e venho lixando somente aonde eu quero deixar mais simétrico. Ó. Vou passar a broca agora em volta da cutícula. Broca em volta da cutícula, a mesma coisa, sempre lado oposto, tá? Meio para esquerda, rotação para direita, meio para direita, rotação para esquerda. Ó, por exemplo, aqui, ó, a minha rotação não tá inversa. Então, ó, a minha broca nem chega lá onde eu quero. Tá vendo? Agora, virei. Nesse momento, broca deitada, ó. E eu não preciso usar força.
venho fazendo a voltinha da minha cutícula. Ó. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Viro a minha rotação. Olha a diferença, gente. É isso que eu quero que vocês comecem a analisar. Ó. Olhem a diferença aqui para esse aqui, ó. Ó. Como é que aqui tá gordo, ó. Ok? Então vamos lá. Então virei a rotação e eu vou fazer a mesma coisa. Prontinho. Lixinha fecha poros. Bem próximo da cutícula. Ponta sempre para baixo. Tiro bem o pó. Prontinho. Beleza? E agora a gente vai passar o top. Aí, vamos lá. Vejam que a unha tá bem simétrica, né? Por mais que o dedinho dele seja gordinho, seja, né, largo, a unha tá simétrica. Então, o que acontece? Se eu, nesse momento, vim com o meu top com excesso, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa unha vai ficar larga novamente, ela vai fugir da simetria. Então, o que eu preciso fazer? Primeiramente, ó, venho na ponta. Venho tirando todo o produto, ó, na ponta. E aí, sim, limpo e vou pro restante. Vou bem próximo da cutícula. Ó. A mesma coisa do lado de cá. E agora eu venho esticando esse top, ó, até porque eu peguei o top errado, tá? Eu peguei o top que eu passo embaixo da unha, então, ó, automaticamente ele tá cheio de pozinho, né?
Agora vai ser ele mesmo. E agora, gente, eu venho esticando, tá vendo? Eu não peguei mais produto, eu só vou lá e vou limpando o meu pincel, ó. E eu venho esticando esse top, ó. O que é esticando? Deixando ele mais liso possível, ó. Mais liso possível. De forma que eu consigo ver a lâmpada exatamente reta, tá vendo? Se eu levo muito produto nessa unha, automaticamente essa lâmpada vai ficar toda assim, ó, tá? Quanto mais eu estico, mais bonito fica. Outra coisa super importante, não é a quantidade de top que vai dar o brilho na unha. Na verdade, quanto mais fino tiver esse top, mais bonito vai ficar, ok? E, cara, eu consigo ver pozinho aqui. Tirando os pozinhos, gente. Outra coisa, ver pozinho, tira, pelo amor de Deus, porque é horrível. Depois que a cliente, depois que seca, ficar passando a mão e sentindo aquele pozinho. Então, ainda vejo pozinho, mas tá bom, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Vou virar o dedinho dele para baixo. Vira. Vira. Ó, prontinho. E vou levar lá na cabine por 60 segundos. Eliana, você usa gás com PrEP? Sim, eu uso gás e uso higienizador mesmo. Inclusive, ó, tá na rapa. Também. Adriana, pois é, exatamente isso. Um simples detalhe faz diferença. Gente, olha só. Olha o tantinho de pó que saiu da minha unha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem uma fibrinha aqui no meio. Aqui. Só tirar essa fibrinha. Peraí, só um pouquinho. Olha o tanto de pó que saiu na minha unha. O bom de ao vivo é isso, né? Porque não tem como editar, é ao vivo e pronto, acabou. Isso aqui é o pó que saiu da minha unha. Ó. Tá vendo como é que é simples? Aí fala pra mim, Grazi, eu preciso levar 6 horas para fazer uma unha? Não tem como levar 6 horas para fazer um alongamento. É rápido, simples, desde que feito da forma correta. Por isso que tem que focar desde lá do iniciozinho. Por quê? Se não focar desde o início, como por exemplo eu falei para vocês, né, que a simetria começa desde o princípio, desde o comecinho, o que vai acontecer? Vai ter dificuldade, vai ter mais trabalho. Mas por quê? Porque começou da forma errada, né? Quando começa da forma certa, não tem erro. Aí, gente, parece uma unha de homem? Tá vendo como é simples? Deixa eu virar aqui.
Uma buchinha. Ó. Aí você pode vir aqui, ó. Dar mais uma acertadinha pra ficar bem retinha. Passei a outra porque a outra era muito grossa. A mesma coisa lá de cá. E aí, gente, o que acontece? A unha, quando ela é larga, né? Conforme você vai fazendo o processo, ela vai ficando mais natural, ela vai ficando mais bonita. Cadê o negocinho que eu acabei de passar aqui? Será que é esse? Acho que é. Vai ficando mais natural, vai ficando mais bonita. E você vai meio que moldando essa unha, né? Então é isso, gente. O que vocês acharam? Deu para poder tirar dúvida? Ficou mais alguma dúvida relacionada ao processo que eu fiz aqui? E olha a cutícula, gente. Tudo bem que eu dei uma pitadinha aqui, né? Mas acho que ele nem sentiu, porque não reclamou. Que reclama. Mas vira a cutícula, ó, como é que dá para poder fazer a cutícula também? Ó? Não tirei muito, não aprofundei muito ali. Mas a cutícula dele é uma cutícula grossa, mas é sensível, tá vendo? Os cantinhos. Mas, ó, olha como é que era a cutícula. E olha como é que ficou. Viu? Ai, que bom, gente. Fico feliz que deu para tirar dúvida. Meu top é seu novo, que é quando abrir estava cristalizado. Gente, olha só, top. O meu tá aqui. Se eu deixar ele aberto, ele também vai ficando cristalizado. Por exemplo, ó, aqui não. Esse aqui não tá. Mas quando, por exemplo, eu tô fazendo decoração, tô fazendo algum processo que eu uso o top, né, e eu vou deixando ele um pouco mais aberto ali, com luminária em cima, luminária que esquenta em cima, o que vai acontecer? Ele vai começar a cristalizar. Então, tem que deixar ele fora de onde está a luz, a luminária, cabine, principalmente. O espaço também, se tiver muito calor, pode cristalizar, tá? Produto, gel também pode cristalizar dentro do pote se tiver muito calor, muito calor no local, não tiver ar-condicionado, também pode cristalizar. Então tem que tomar cuidado, deixar no lugar mais fresco possível, ok? O gel que eu passei antes do ponto de tensão foi para poder ajudar a deslizar assim o produto, tá? Você acha que deve passar o top um dedo de cada vez até pegar a prática e levar na cabine? Eliana, então, olha só, se a camada for muito fininha, assim, igual eu passei aqui, gente, o segredo é limpar mesmo o top, limpar o pincel todo do top. Não pode ter nada de excesso ali, tá? Senão aqui vai dar barriga, ó. Ok? Então não pode ter nada. Quanto mais fina for a camadinha de top, mais bonito vai ficar, mais brilhoso vai ficar, mais bonito vai ficar. Então, que eu indico fazer? Se não tiver controle ainda, né? Passa de dois em dois, passa dois, vira o dedo, leva na cabine. E levar na cabine não precisa levar para polimerizar, não. O que você vai fazer? Passa dois dedinhos, leva na cabine, 2 segundos, 1 segundo. É rápido, levar só para ele não escorrer. Vem, passa os outros dois. Vira o dedinho, faz a mesma coisa. E aí volta para poder polimerizar durante 60 segundos, tá? Lembrando que dedão nunca se passa junto. Dedão é sempre os dois últimos, tá? Que se passa o top. Eu acho que é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Homem não chora, Grazi. Pior que chora, filha. Chora mais que nós mulheres. Tudo eles reclamam. Onde que nem tem dor, eles estão sentindo. O que fazer no final para não ficar tão afiada? Bom, que eu faço? Eu adoro esse afiado, né?
mas geralmente o cliente às vezes pede para poder tirar, apesar que o do Marcelo aqui não ficou nem tão afiada, não. O que pode se fazer? Tá? Primeiro tira foto, com certeza. Primeiro tira foto. Depois que tira a foto, você pede a cliente para poder passar a unha aqui, ó. Os cantinhos assim, devagarinho, que aí sai esse afiadinho. Tá? Mas não precisa se preocupar que esse afiado, geralmente com 2 dias, ela usando, né, o alongamento, ele vai perdendo esse corte, tá bom? Porque ela vai fazendo as coisas, né? Vai usando mesmo a unha, né? E aí vai perdendo esse corte, tá bom? Gente, então é isso, tá? Eu vou lançar uma tarefa para vocês aqui, ok? Vou deixar a live salva para vocês. Bom, o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer apenas um dedo, um único dedo, Vão fazer um dedo exatamente da forma que eu mostrei aqui para vocês, sem pressa, com calma, com tranquilidade, focando nos detalhes. Ah, o ponto de tensão não ficou legal, Grazi, tira ele e faz de novo. Não leva na cabine, só leva na cabine quando ele realmente estiver alinhado, estiver certo. Tudo certinho. Tentem fazer com mais tranquilidade possível para sair o mais certinho possível, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vão postar aqui no grupo. Vou colocar assim, tarefa da live. Tarefa da live prática. Pronto, que aí eu vou passar e vou ver o que vocês, mesmo depois da live, erraram. Tudo que vocês apontam para mim no grupo, né, de dificuldade, enfim, tudo que vocês apontam, tanto de dificuldade, ou até mesmo quando vocês postam uma unha e eu vejo qual é a maior dificuldade da grande maioria, né? Isso é bom por quê? Porque eu posso fazer uma nova aula para colocar dentro do curso, igual eu acabei de fazer, inclusive semana que vem. Acredito que semana que vem entra, né? As aulas que ela fez, que a Ana editou. Depois do carnaval agora entra várias aulas lá, focando em detalhes, tá? Que são o quê? Simetria, ponta, área da cutícula. Então vai entrar algumas aulas lá e assim que entrar eu venho avisar para vocês que entrou, tá? Tá sendo editado. Então, quando vocês me sinalizam, quando vocês postam, quando vocês praticam, postam aqui no grupo, isso traz para mim o que vocês realmente precisam, o que vocês estão com dificuldade. Eu venho, posso fazer uma live para colocar no curso, ou uma aula, ou eu posso vir fazer uma live igual eu fiz aqui hoje para poder tirar essas dúvidas. Então, isso me dá direção também, tá? Então, é muito importante vocês serem ativas aqui no grupo, postarem, treinarem, colocarem em prática, postarem aqui novamente, porque eu vou alinhando isso junto com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Espero que realmente tenha ajudado vocês aí tirar essas dificuldades. Então, tá lançada a tarefa, tá? Peço que vocês postem até na próxima segunda-feira, tá? Então já aproveitem o carnaval para poder treinar, tá? E aí até segunda-feira vocês postem aqui no grupo essa unha já aplicada da forma que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Beijo para vocês e um ótimo feriado. Beijo!